Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí hoje para falar dos primeiros seres humanos, tá? Esses primeiros seres humanos, vamos entender como nós chegamos a ser como nós somos hoje, aí pela teoria da evolução. Primeiro, vocês precisam entender que nós não somos descendentes dos macacos, e sim que na teoria evolutiva, em um momento da história, um ser semelhante que deu origem aos macacos também deu origem aos seres humanos, mas não que nós viemos dos macacos, tá? Então, entre 2 e 5 milhões de anos atrás, alguns primatas, que são os mesmos com as características que nós chamamos hoje dos atuais macacos, também deram desenvolvimento, foram se adaptando, se transformando até chegar ao que nós conhecemos hoje como seres humanos, e numa outra linha de evolução surgiram os macacos. Esse primeiro ser humano, esse primeiro ser, na verdade, considerado a origem dos humanos, é o Australopithecus. Foi nessa fase em que o ser passou a andar sobre duas pernas, por isso nós chamamos de bípedes, tá bom? E com o passar de mais alguns anos, ele começou a se tornar mais habilidoso com as suas pernas. Por passar a andar com duas pernas, ele começa a aprimorar o seu equilíbrio, a usar melhor essas pernas e as suas mãos. E ele usa essas mãos também para produzir instrumentos. E ele então se torna mais ágil e habilidoso com a criação de novas ferramentas e técnicas. Por essa habilidade, ele fica sendo conhecido como Homo habilis. Com o cérebro 50 maior que o Homo habilis, o Homo erectus se mantinha com a coluna ereta, inclusive para andar. Então, nesse caso, pessoal, pode ver aqui pela imagem, o Homo habilis ele andava mais curvado e já começava a usar alguns instrumentos como ferramentas, certo? Já o Homo erectus ele passa a andar com a coluna reta, com a coluna ereta. Às vezes ele se levantava para caçar, mas continuava andando, encostando muitas vezes a mão no chão ou com a coluna dobrada. Então, por ele começar a andar com a coluna ereta, reta, ele é chamado de Homo erectus. As suas ferramentas elas também foram aprimoradas. Então, elas passaram a ser mais eficazes e trazer novas características, o que também os obrigava a usar novas técnicas. Eles passaram a viver em grupos e eles usavam também pele para se proteger do frio. E também alguns estudos dizem que foi nessa fase que ele passou a usar o fogo, tá bom, pessoal? Supõe-se que foi nessa época do Homo erectus, há 1,8 milhões de anos atrás, é que se teve o início da migração para outros continentes. Então, na verdade, ele começa a sair da onde ele está e começa a procurar novos lugares. E assim levou à formação de novos povos. O Homo sapiens neandertal ele ocupou a Terra entre 440 mil anos. Foi ele que aprimorou o uso do fogo e das plantas medicinais. Então, nessa fase, já começa a entender as plantas como remédios, né? E eles curavam os seus doentes, já tinham essa preocupação. Alguns vestígios também mostram que eles sepultavam os seus mortos, ou seja, eles já tinham ritos, já tinham rituais e cuidavam um dos outros, ou seja, com medicação, com cuidado e até no momento do enterro. E ele também estabeleceu locais fixos de moradia. Depois que ele se espalha, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Nós vamos ver isso mais para frente. O último, que é o Homo sapiens, também chamado de Homo sábio, é chamado de homem moderno, pois esse é o momento que nós estamos hoje, o momento evolutivo em que nós nos encontramos. É porque somos capazes de utilizar e misturar várias técnicas, analisar, criar, né? E sempre novas tecnologias e pensar abstratamente, ou seja, eu não preciso ter um objeto para eu ver e saber, eu posso pensar nele, mesmo que ele esteja distante. Por isso nós somos chamados de sábio. Ele continuou se espalhando, né, e deixando de ser nômade aos poucos, fixando moradia em vários continentes, tornando-se sedentário, formando vários povos de acordo com
que evoluíssem e que fosse necessário.